Alô, pastor. Pastor João. Pastor Armando, Pai do teu, Pastor Armando. Amém, pastor João. Como é que está o senhor? Tá bem? Eu estou bem, graças a Deus. Olha. E o senhor, como é que vai? Tô bem. Vamos concluir essa matéria ou não vamos? Vamos embora, vamos embora. Cajado é grande aqui nessa matéria. Hein? Boa, né? Muito bom. Ensina valendo. A gente vê muita barbaridade por aí, pastor. E quando pega uma apostila dessa e lê, a gente vê é muito erro aí, que o povo não estuda, não aprende, aí e acha que é tudo normal e não é. E o pior, pastor João, é que é muito difícil aplicar isso aí nas nossas igrejas, né? Nossa igreja tem um costume muito feio de achar que tudo se resolve na base do Deus te abençoe e não estuda, não se educa, não faz nada para melhorar, né? É, eu tô entendendo. Eu acho o seguinte, pastor, que o senhor vai encontrar dificuldade e barreira para aplicar mesmo essa apostila. Eu e vocês também, Mas né? não, e a gente também. Mas a gente não pode deixar as coisas assim rolar como se nada tivesse acontecendo, né? Mas senão eu acho que nem adianta fazer um curso se você não ficar do mesmo jeito, né? É verdade. Mesma coisa que você aprender um curso de motorista, mecânico, ou eletricista, ou qualquer outro curso, e depois continuar fazendo as coisas do jeito que o senhor quer. Sem aplicar as técnicas, sem aplicar os EPI, sem nada, né? Aí, quer dizer, não adiantava nada ter estudado, né? É. Mas vamos lá. Aí Ivanildo ligou, disse que está vindo aí porque ele foi trocar o documento, mas ele disse que está chegando. Mas eu vou começar já já. Vou esperar pelo pessoal. Uhum. Eu sei. É para chegar, vai chegar. Aquela menina disse que ia voltar, Vânia, que ela disse que estava com uns problemas, mas que ela ia resolver, graças a Deus, e ia voltar. Tomara que Deus ajude ela, que ela possa voltar, porque é melhor para ela, né? Não é para a gente, é melhor para a gente também, É verdade. mas para quem É estuda, verdade. para quem estuda é ótimo, né? Eu acho. Né? É verdade. O nosso pastor Roberto, né, ele estuda e já está aplicando. Já. Estudando e já. Estudando e já Teoria e fazendo. prática. A teoria e na prática. Ele pensa que vale nota isso aí, que eu vou dar algum ponto para ele isso aí, sabe? Então, que Deus abençoe cada um de nós nessa noite, né? Pastor Ivanildo. Chegou em tempo ainda de pegar. Graças a Deus, cheguei. Pastor João, ora aí para a gente começar essa aula. Está desligado seu microfone, pastor. Pronto. Agora vai. Ora aí. Aqui oramos, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esta aula.
o Senhor possa, nesta noite, abençoar o nosso Jesus, pastor, glória a Deus. dar entendimento a ele, Senhor, nos ajuda, Pai, a aprender a Tua santa e gloriosa palavra. Nós possamos também, Senhor, colocar em prática aquilo que nós aprendemos, em nome de Jesus. Amém. Abençoa todos, Pai, que vão estudar, Vamos obviamente, de cada um. estudar, Senhor, vamos em estudar. nome de Jesus. A quantidade é boa, mas nós não podemos ficar esperando, né? Nós temos que os que vieram não podem pagar pelos que não vieram, né? Que não puderam vir. Infelizmente. Não vou esperar. Então irmão, a nossa matéria é homilética. E nós conseguimos chegar até o capítulo 4, na última reunião, na última aula. E capítulo 4, né? Nós concluímos com a explicação sobre modulação da voz e outros assuntos importantes, né? Então, hoje, como eu não fiz nenhum documentário, nenhum roteiro, eu quero iniciar o capítulo 5. Então nós vamos começar, vocês vejam aí no seu... nós não temos dificuldade de ver pelo número das folhas, né? Mas pelo capítulo é fácil alcançar. Pelo capítulo 5 de homilética. Então nós vamos falar sobre a pregação. Aqui na nossa apostila diz assim, que a pregação não pode ser considerada uma aventura, uma profissão, um negócio, mas é um privilégio. Pregar significa anunciar, divulgar, proclamar em voz alta uma determinada mensagem da Bíblia. Então, o sermão é Deus quem dá. Então nós perguntamos, por que então, se o sermão é Deus quem dá, por que é que existem diferentes pregadores? Por que é que Deus não dá esse sermão igual para todo mundo, se é Ele quem dá o sermão? Então, na continuação, nós temos todos os sermãos e todos os pregadores deveriam ser iguais, segundo aqui a nossa apostila. Quase todos os pregadores se acham bons e não querem ser corrigidos, porque o que não significa da vocação do pregador. O pregador deve esforçar-se para não escravizar a um só tipo de mensagem que certamente prejudicaria o seu trabalho. Pois todas as pessoas que apreciam a variedade devem lembrar-se que a pregação é a exposição do conselho de Deus. Então, nessa pergunta que nós fizemos no início pela apostila, por que cada pregador não tem a mesma vocação, se é a mesma mensagem? Isso aí é claro que é muito fácil de ser entendido, né? Mas faz parte da nossa lição. Por exemplo, você tem um automóvel, você bota uma gasolina. Esse automóvel tem um motor de 100 cavalos. Depois chega um outro automóvel com 150 cavalos, você bota a gasolina. Chega outro com 20 cavalos, você bota a gasolina. Então a gasolina que foi colocada foi a mesma. Mas a capacidade de desenvolver o trabalho foi diferente para cada um. Então isso também é um exemplo assim que eu estou dando, meio estranho, mas serve para entender que o porquê da variedade de pregadores. Cada pregador ele tem a sua característica, ele tem a sua obediência, ele trabalha, tem pregador que trabalha, como diz aqui, trabalha pela fé, trabalha como se fosse uma profissão. Tem pregador que é um profissional, vive de igreja em igreja
cobrando os sermões, prega bem e tal, mas é um pregador profissional. Tem outros que acham que já é um privilégio ele ser um pregador. Então cada um tem um motivo diferente para pregar. Só que o verdadeiro motivo é aquele de pregar o evangelho que a Bíblia nos manda. Então vamos ver, vamos continuar adiante. Não vamos entrar em doutrina. Características, veja bem, presta atenção, estamos falando, eu quero que vocês se prendam, porque cada capítulo ele traz uma mensagem. Então, cada mensagem, ela traz a sua explicação e ela quer, nessa mensagem, que todo assunto seja entendido dentro daquela mensagem, dentro daquele assunto que está sendo falado. Então, o capítulo 5, ele nos fala da pregação. A gente vai se prender na pregação. O porquê da pregação, quem é que prega, por que prega, como prega. O assunto no capítulo 5 é sobre pregação. Amém? Muito bem. Amém. Então, característica da pregação. O que é uma característica da pregação? Característica é um estilo, é um jeito, é uma maneira de ser. Por exemplo, se um irmão fala gritando, o outro fala gesticulando, o outro se abaixa para falar, o outro gosta de pregar sentado, isso são características do pregador. E tem a característica da pregação. O que é a característica da pregação? É o modelo como você dá aquela pregação, como você usa para fazer aquela pregação. Nós vamos ver isso. Então, o que é uma característica da pregação? Não é do pregador, é da pregação. A pregação deve ser bíblica. Por que uma pregação deve ser bíblica? O que é uma pregação bíblica? A Bíblia nos diz que uma das características da pregação é que ela deve ser bíblica. Por quê? Porque se você está pregando uma mensagem de Deus, você tem que trabalhar em cima da Bíblia. Mas eu acredito que nós todos, que já não somos mais crianças, né? Eu acho que todo mundo aqui tem a mesma... Bom, então, veja só. A gente que já andou em vários lugares, a pregação diz aqui, deve ser bíblica. Eu pergunto, vocês já ouviram em alguma igreja uma pregação que vocês disseram assim, essa aí de Bíblia não teve nada? Nunca escutaram isso, não? Já. Já. Eu já escutei, eu acho que Gilson já escutou, o Roberto escutou, Ivanildo escutou, a pastora escutou, todo mundo escutou, porque às vezes você chega numa igreja e tem pregador que se empolga e começa a falar de outras coisas, assunto pessoal dele, assunto de outros assuntos que ele acha que é bíblico, mas não é. A gente vai ver por que não é bíblico aquele assunto. Entende? Então, uma das coisas que a pregação deve ter, uma das características da pregação deve ser que ela deve ser bíblica. Se você é um pregador, você tem que... A Bíblia diz em 2 Timóteo 4:2, diz assim, que pregues a palavra no tempo e fora do tempo. A palavra, pregar a palavra, não é pregar assunto seu, que você, quando era pequeno, você sofreu muito, e depois você apanhou do seu pai, você fugiu de casa e tal, e correu e tal, e não entra na palavra. Você pode usar algum momento da sua pregação, você pode usar exemplos para ampliar o seu assunto, mas não ficar naquilo ali o tempo todo. Entende? Porque a pregação, ninguém vai se converter porque eu sofri quando era pequeno.
é juizado de menor? Não pode ser. Então a pregação deve ser bíblica. A pregação deve conter a mensagem. O segundo item, vocês vão encontrar que a pregação deve conter a mensagem. O que é a pregação conter a mensagem? É a mesma coisa dela ser bíblica. Uma pregação, ela tem que conter uma mensagem. Por exemplo, nós vamos ver mais adiante, mas aqui a apostila nos ajuda a adiantar o seguinte: a pregação deve conter a mensagem. Qual é o objetivo do pregador? Qual é o objetivo de você chegar diante de uma multidão para pregar a palavra? Como é que você deve entregar essa palavra? O que é que você vai entregar? Se você é um pregador e você está diante de uma multidão, a sua finalidade é entregar uma mensagem. Tá certo? Então, a sua pregação deve conter aquela mensagem. É como você, se você vai daqui para Caruaru, vamos supor que o pastor João, o pastor Félix mande o pastor João ir para Caruaru entregar uma mensagem que aquela igreja precisa ser pintada de verde. E o pastor João vai para Caruaru com aquela mensagem. A igreja de Caruaru precisa ser pintada de verde. Só que o pastor João, quando chega em Caruaru, ele conversa muita coisa e se alegra e canta e tal. Só não deu a mensagem que era para pintar a igreja de verde. Nesse assunto de pintar a igreja, ele não falou. Então, ele fez o trabalho, foi lá, mas não trabalhou como devia ser. Porque ele não deu a mensagem que ele foi para lá levar, que era pintar a igreja de verde. Estão entendendo? Então, a mensagem é aquilo que o pregador deve fazer. Se você é um pregador e você vai para um culto, você não pode chegar lá e contar história, e contar, e cantar, e pular, e se alegrar e tal, e se esquecer do assunto principal, que é a mensagem. Você não está ali para alegar a igreja, você não está ali para ser engraçado, para ser bonito, não. Você está ali para entregar uma mensagem. É isso que deve ser. Então a pregação deve conter uma mensagem. Às vezes você diz assim, é uma coisa errada, que nós vamos ver mais adiante, que vocês dizem, olha, irmão, eu não tenho nada hoje para falar para vocês. Isso é errado, então fica em casa, então. Né? Se você vai para um púlpito, sobe no altar, recebe a oportunidade e chega lá de que pegar de surpresa que você não tinha nada, então, paciência, né? Eu acho que, primeiro, a mensagem salvadora, nós devemos ter pronta a qualquer momento que for preciso usar. Outra parte importante da pregação, outra característica importante da pregação, ela deve ser com convicção. O que é uma pregação com convicção? Uma pregação com convicção é aquela convicção que você dá uma mensagem e a pessoa sente que você tem autoridade de fazer aquilo ali. Por exemplo, você ficar todo mundo até 1 hora a mais. Porque se você chegar lá e disser para seus funcionários, pessoal, eu sei que vocês estão ocupados, vocês estão sem condição, mas eu precisava que vocês ficassem 1 hora a mais. Quem puder ficar, se alguém quiser ficar, e eu estou precisando, mas fica a critério de vocês. Vocês acham que vai ficar alguém 1 hora a mais? Não vai, porque não houve convicção na palavra dele. Ele tinha que dar uma ordem, olha, eu quero todo mundo 1 hora a mais aqui. Aí sim. É a mesma coisa da pregação. Você prega a pregação, irmãos, eu acho que Jesus tem condição de salvar. Jesus, ele morreu por nós e ele salva, mas você não sente aquela convicção, como se o camarada estivesse dando uma salvação que ele pode estar sentindo aqui. Parece que nem ele está sentindo que é salvo. Então o pregador não pode ser o primeiro a desanimar na hora da pregação. Isso
ele tem que ter força, tem que ter. Não é, a força não quer dizer gritar, a força não quer dizer pular. Não, a força é na palavra, é ele falar. E a Bíblia diz assim, que quando Jesus falava, o pessoal parou para ouvir. Por que pararam para ouvir? Porque disseram, ele não fala como os fariseus, mas ele fala como quem tem autoridade. Então, Jesus não falava com brincadeira, com dúvida, não, ele falava com autoridade. Então o pregador ele tem que ter autoridade na palavra. Não pode ser um camarada que fica brincando o tempo todo, na hora de subir o púlpito, quer ser o gostosão. Não tem autoridade um camarada desse. Entende? Pregador e a pregação simples têm um bom resultado. Simplicidade. O que é a pessoa ser simples? Diz aqui que a pessoa ser simples não quer dizer que a pessoa ser relaxado, não quer dizer que a pessoa seja ignorante. Não é nada disso. Jesus era simples, era tão simples que a Bíblia diz que nele não se via parecer nem formosura. Ele era tão simples que o pessoal disse, eu não consigo ver ele no meio dos discípulos. Tem que ter alguém, levar o Judas para mostrar quem era Jesus. Porque se Jesus fosse um cara mostrado, ele estava um paletó brilhando, um negócio na cabeça, a mão cheia de ouro, tal, todo mundo via logo. Ele era simples, uma pessoa simples. A atitude do pregador tem que ser uma coisa simples. Tem um versículo aqui que diz assim, ó, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, se apartem da simplicidade que há em Cristo. Esse assunto que a gente estava falando, do sermão, eu acho importante esse versículo, porque às vezes a fantasia ela tira a simplicidade do pregador. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender essa parte aí, desse versículo de 2 Coríntios 11, 3, mas ele diz que assim como a serpente enganou Eva com a fantasia dela, com a astúcia, e ele está dizendo que assim como ele enganou, você pode ser corrompido nos vossos sentidos e se aparte da simplicidade. Então, o que é isso que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que o pregador tem que ser simples. Ele pode, por exemplo, o pastor João, o Gilson, ou outros que estão pregando por aí afora, você vai para uma igreja, aí você pega bem, Deus lhe abençoa. Você vai para outra igreja, prega bem. Aí o pessoal diz, começa a lhe chamar para pregar, você tem que ter cuidado. Porque você já vai se achar muito importante, a simplicidade já vai embora. Você já começa a comprar uma agendazinha para deixa eu ver se a minha agenda tem vaga ainda. Começa a ser importante. Não quer mais ser chamado assim não, tem que ver se a agenda cabe ainda. Então, quando ele começa a entrar nesse caminho, ele perdeu a simplicidade. A pregação dele já vai ser mais diferente, aquela voz mais tal, mas também a santidade foi-se embora. Então, ele sai do caminho da santificação para o caminho da humanização e passa a ser mais homem do que santo. E você no altar, sendo mais homem do que santo, Deus não opera na sua vida. Você pode até ter conhecimento, ter feito curso bíblico, teologia, ter feito doutorado, mestrado, mas a Bíblia diz que a mensagem quem dá é Deus. Se você tiver só o conhecimento sem Deus, você vai falar um monte de bobeira e a igreja não vai saber nem o que é que você está dizendo. Porque se você perder essa simplicidade, você perde muita coisa na vida. Entende? Então é preciso ter muito cuidado com isso aí. A entrega do sermão. Muito bem. Nós temos
Eu não sei qual é o nosso horário agora. Só 15 minutos. Bom, e aqui a gente termina o capítulo 5. Certo? O capítulo 5 termina aqui. Aí nós temos agora no capítulo 6 a parte do sermão. Isso é importante. A gente não vai terminar isso aqui hoje, mas eu vou fazer um comentário, vou deixar esse comentário. E eu queria que vocês se prendessem nesse assunto. Porque nós temos... Hoje é 18, né? Temos mais a outra semana. Eu não sei se eu faço essa prova no dia 25 ou no dia 2 de maio. É melhor dia 2 de maio, né? Porque já pega a semana toda, né? Tem mais uma semana para estudar. Dia 2 de maio tá bom, pastor. Porque fica 2 semanas para Vai estudar. dar tempo. Vai dar tempo pra gente estudar. É. Bom, então, veja só. Esse assunto agora do capítulo 6 da apostila. Não é a página 6, é o capítulo 6. É diferente da página. Essa página aqui, na minha, está a página 170, mas não tem nada a ver. Então, o sermão. O que é um sermão e a característica de um sermão? O sermão, irmão, ele é bom não pelo seu tamanho e nem pelas virtudes do pregador, seja intelectual, moral, mas pela qualidade do mesmo. Então o sermão, a pregação, quando é que você diz assim, rapaz, a pregação hoje foi boa? É porque o pregador estava com a roupa paletó novo, será? Você diz que a pregação está boa porque o som do microfone estava bom? Você diz que que a pregação estava boa porque o pregador fazia muitos gestos? Não, isso não são, essas coisas não são características para fazer uma pregação boa. Então, o que é que faz uma pregação boa? Então, nós temos aqui um roteiro que vai nos dar essa explicação por que uma pregação é boa. Então, uma pregação ela pode ser considerada boa quando ela tem unção. Então, todo sermão deve ter inspiração divina. Toda pregação deve ter inspiração divina, pois sem essa unção, ainda que tenha uma estrutura boa, não apresenta poder para converter. Devemos lembrar que ao transmitir um sermão, não estamos transmitindo conhecimento humano, mas a palavra de Deus. E esta é a única que penetra até a divisão da alma e do espírito. Portanto, é fundamental a unção. Então, bota na cabeça isso, quando é que uma pregação é boa? Quando é, primeiro lugar, quando ela tem unção. O que é unção? É a aprovação de Deus. Você pode pregar bonito, tal, mas é aquilo que o apóstolo Paulo disse. Se não tiver certinha, é feito o sino, que faz barulho, mas não resolve nada. Então, quando é que a pregação é boa? Quando ela tem unção. Por quê? Porque você pregar bem é uma coisa, e a sua palavra penetrar no pecador é outra. Quem faz penetrar no pecador não é a sua palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus, com a unção de Deus, é aquela que penetra até a divisão da alma e do espírito.
Então é preciso que o pregador, ele não tenha só o conhecimento cultural. Ele que acha que a unção depende da altura da voz do pregador. Tem gente que acha que a unção depende do salto que você dá. Não é nada disso. Você pode falar baixinho, devagar, mais devagar do que eu ainda, pode ser. Mas se Deus estiver com aquela pessoa, não é o volume, não é o ritmo que vai fazer você ter força na palavra. Não é isso. É Deus na sua vida. Então, a unção é fundamental. Então, outro assunto que faz a pregação ser boa é quando ela tem fidelidade textual. O que é fidelidade textual? É você ser fiel ao texto. O que é um texto? Capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse é o seu texto. Mas se você pegar esse texto e depois você vai começar a contar que Abraão ele saiu de um dos caldeus. Aí você vai contar que Eva foi enganada pela serpente. Depois você vai dizer que Davi enganou a mulher, foi lá a mulher tomar banho e chamou a mulher para a casa dele. E você começa a pular, feito um camelo, um coelho, de galho em galho, para lá e para cá, e não falou nada do texto que você leu. Quando você lê um texto numa igreja, é porque a igreja não é fazer a igreja de bobo, não. A igreja ela é sábia. Mas ela fica esperando. Esse irmão falou no amor. E eu não estou vendo nada de amor. Não porque Abraão, porque Davi, porque fulano, o Mar Vermelho e tal, e o amor, e o João 3,16. Então a fidelidade do texto. Quando terminar o culto, alguém vai dizer, esse irmão pregou bem, mas não pregou dentro do texto que ele leu. Alguém vai dizer. O pessoal pensa que a igreja é idiota, mas tem muita gente na igreja que tem a unção de Deus. Às vezes não tem cultura, mas tem a unção de Deus. E está ouvindo o que o camarada está dizendo. Então, ele falou bem, tal, dentro do que ele queria, mas no texto que ele leu, ele não disse nada. Entende? Então, ele não fez uma pregação boa. Não foi fiel na pregação. Entende? A característica da pregação para ele foi perdida. Outra coisa que nós podemos ver é o final do sermão. Nós vamos ver mais tarde no capítulo 7, mas nesse capítulo nós temos também um final. O que é um final? Aqui diz, na sua apostila, viu, irmão João? É no capítulo 6. Nós temos a unidade, na letra C, a unidade do sermão e o final do sermão. Tudo tem um começo e um fim, e o pregador deve ter em mente que o ouvinte está sendo alimentado espiritualmente. Um sermão bem terminado será muito produtivo a ponto de despertar o desejo de ouvir mais. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que terminar um sermão é tão importante quanto começar. Você pode começar bem o sermão, ler seu texto, seu tema, ou como queira, e você falar, e de repente você terminou sem dizer para onde que ia levar aquele pessoal. Entende? Então, nós vamos ver no capítulo 7 que o sermão ele tem 3 partes. Vou adiantar aqui. Ele tem a introdução, tem o corpo e tem a conclusão. Essas são as 3 partes da pregação. A introdução, o corpo e a conclusão. A conclusão é o final. Nós estamos adiantando aqui essa parte da conclusão, que é o final. Veja bem, então, se você vai pregando, depois você vê que você terminou seu assunto, não precisa ficar rodando ali em cima. Todo pregador sente quando o seu assunto terminou.
Todo pregador sabe quando o assunto dele terminou ali. A unção dele terminou ali. Então, ele vai fazer o que agora? Um resumo daquilo que ele falou. Vamos supor que ele tenha falado sobre o amor. Então ele vai dizer, olha, esse amor de Jesus, ele vai ser direcionado para a salvação das almas. E todo aquele que aceita Jesus por amor, o amor de Deus. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está dando uma conclusão na pregação para que o pessoal entenda que aquela pregação tem a finalidade de mostrar para ele, para o ouvinte, que existe um amor que está sendo oferecido para ele através daquela mensagem. Isso é o final. Mas se você está pregando, de repente você sente que não tem mais nada, Deus que nos abençoe, e se senta, aí ficou. Tem que vir outra pessoa para fazer um respaldo. Se tiver alguém lá no altar que estiver prestando atenção e tenha capacidade de fazer uma arrumação ali, aproveitando a sua pregação, tudo bem, mas se não tiver, aquela sua pregação ficou perdida. Porque não teve um final com o objetivo de alcançar o pecador. Então, uma pregação não é simplesmente chegar lá e falar. Ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. Certo? Então, nós vamos ver o nosso... terminar esse nosso capítulo 6, que é muito bom. Né? E eu quero fazer um comentário aqui em cima, vou deixar para vocês, para a gente fazer só um respaldo na próxima aula. Alguém quer falar alguma coisa ou não? Sobre Na bênção. algumas... Ah, pastor, Tudo na certo. paz. Eu falo assim sobre a lição, alguma pergunta, alguma dúvida que ficou, tem 5 minutos para a gente ver isso aí. Aí a prova, pastor, vai ser no dia 2, não é isso? Dia 2, mano, porque para fazer agora no dia 25, a gente pede uma semana de estudo, né, praticamente, né? A gente fazendo no dia Entendi, porque está muito perto por fazer. fazendo no dia 2, a gente tem 2 semanas para estudar mais. Essa lição, a apostila é muito boa e é muito prática. Isso é uma coisa que tem apostila que você nunca vai aplicar aquilo lá. Mas essa apostila de homilética é uma apostila que você vai usar todo dia. Vocês pastores, vocês evangelistas, vocês pregadores, você usa todo dia isso aí. Então é uma coisa que não é ler por ler, não. É uma coisa que é o dia a dia da gente. A gente faz no dia 2, termina esse primeiro módulo de 5 apostilhas, né? Eu vou falar com o pastor Arthur para ele mandar o segundo módulo. Aí eu tomar daqui para lá, eu espero que vocês apareça algum dinheiro para a gente pagar isso aí, né? Pagar essas coisas. E para pegar o segundo módulo. Tá certo? Mas nós temos ainda essa semana, temos a outra para concluir esse assunto. Amém? Tá certo, pastor. Amém. Amém, pastor. Vanildo, vamos orar com o Senhor, encerrando. Em nome de Jesus. Amém, assim oramos. Soberano Deus eterno, Pai, nesta noite, Senhor, maravilhosa, Jesus. qual o Senhor nos concedeu, Senhor, noite de estudo maravilhoso em Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo nosso pastor Armando, que está, Senhor, nos ensinando, Pai. Obrigado por essa paciência imensa, através do Teu servo, Pai. Deus, que o Senhor derrame a cada dia mais o Teu Espírito Santo, a Tua autoridade, a Tua sabedoria sobre a vida do nosso pastor Armando, e que cada um de nós possa, Senhor, a cada dia mais prestar mais atenção e ter força de vontade para aprender a Tua palavra, Senhor. Nesta noite, fica conosco, nos ajuda e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus Amém. abençoe a todos.